Tá. Pessoal, seguinte então. Na aula passada, a gente viu algumas diferenças para quando as estruturas são isostáticas ou hiperestáticas ou hipostáticas. Tá? E daí hoje a gente vai dar sequência no que a gente estava aprendendo a calcular, vamos dizer assim, para conseguir determinar o grau de hiperestaticidade das estruturas. Então, basicamente, vai ser vai ser basicamente esse o nosso foco de hoje, tá? Professora, tem como levantar um pouquinho? Não dá para enxergar em cima. Beleza? Agora dá? Dá. Tá. Então essa vai ser a nossa ideia hoje. A gente vai ter, então, para esse nosso final de semana, então isso é sábado 28, do que mês a gente tá? 28 do 8. Sábado, até sábado. Vocês vão ter que me entregar uma atividade bem simples, que vai ser a atividade 01, que nada mais é do que calcular esse grau de hiperestaticidade de algumas estruturas. Tá? Então, vocês vão ver que é uma questão bem simples, mas a gente tem que manter a sequência aí do nosso conteúdo através dessas atividadezinhas. E daí eu vou deixar isso aqui no AVA, tá? Não botei ainda, mas vai estar lá no AVA. Tá? Então tá. Primeira coisa, então. Na aula anterior a gente aprendeu a diferenciar as estruturas então, hipostáticas isoestáticas e hiperestáticas. Certo? A gente viu então que essa diferença ia se dar quando a gente tivesse aqui um grau de hiperestaticidade, vou chamar assim, negativo, né? Então ela ia ser insuficiente para manter o equilíbrio. As isostáticas, que a gente aprende a calcular elas separadas lá na disciplina, ela teria um grau de hiperestaticidade igual a zero. Então a gente consegue calcular ela por alguns métodos um pouco mais simplificados. E as hiperestáticas, a gente tem um grau de hiperestaticidade maior que zero. Então ele vai ser positivo. Certo? E vão ter alguns métodos diferentes para a gente estar fazendo isso, dependendo desse grau. Mas a gente vai dar partida aprendendo a fazer essas continhas aqui. Tá? Então, para a gente determinar esse grau, vai depender inicialmente de qual é o tipo da nossa estrutura. Tá? Então, a gente vai ter o grau de hiperestaticidade. Eu não sei se essas canetas vocês conseguem enxergar de boas, mas aí qualquer coisa vocês me avisam e eu vou trocando. A gente vai calcular eles para vigas, para pórticos e treliças. Tá, então são os nossos três tipos aí de tipos de estruturas que a gente vai ter uma maneira de calcular um pouquinho diferente. Então a nossa ideia hoje é conseguir identificar que a estrutura é hiperestática e qual é esse grau que ela vai ter de hiperestaticidade. Então, pessoal, basicamente o grau ele vai ser um número, ele vai ser 1, ou ele vai ser 2, ou ele vai ser 3 e por aí vai. Ele vai ser sempre um número maior do que zero, né? Porque senão ela não seria hiperestática. E, bom, um número inteiro, tá? Tranquilinho até aí. Se vocês quiserem
do livro de vocês, a gente vai estar falando de seção 1.2 e seção 1.3, tá? Que daí vocês conseguem se achar por ali com algumas outras figurinhas também. Tranquilo? Beleza. Bastante, cara. Primeira coisa, então, para a gente determinar aqui o grau de peristaticidade, que a gente vai estar chamando de G, tá? A gente tem que levar em consideração para vigas 3 fatores. Então, a quantidade de reação que a gente tem nos nossos apoios, dos elementos, as equações da estática, que vão ser aquelas 3 que a gente sempre utiliza, então, somatório de forças em x igual a 0, forças em y igual a 0, somatório de momentos igual a 0, e o número de rótulos. Então, rótulos são os nós que não são rígidos, né? Que a gente calculou lá, que vocês podem lembrar das vigas Gerber. Então, vigas Gerber. Tá? Primeira coisa que a gente tem que saber identificar aqui, então, os nossos apoios. Então, primeiro grau. Segundo grau. Terceiro grau. Tá? Então, de acordo com o grau do apoio, é a quantidade de reações que ele tem. Então, o que eu vou estar somando aqui vai ser basicamente a quantidade de reação que eu tenho em todos os meus apoios. Tá? Para estar, então, determinando esse primeiro valor. As equações da estática são essas 3, tá? Então, esse valor aqui vai ser fixo. Então, esse aqui vai ser igual a 3, tá? Porque não tem nenhuma outra equação para a gente estar utilizando. Tá? Vai ser valor fixo. O número de rótulos vai depender da composição da estrutura. Se ela tem alguma rótula ou não. Boa noite. Imagem tá pior pra todos. A gente tá dando eco aqui. Tá dando eco. Tá. Onde eu estava falando das rótulos, tá? Então as rótulos aqui elas vão depender se a viga tem alguma rótula ou não. Então, por exemplo, deixa eu pegar algum exemplo que tem aqui no livro de vocês, para caso alguém não consiga enxergar.
Desça. Deixa eu ver. Então, isso aqui é um exemplo livro, página 24. Tá? Então, isso aqui é uma viga, tá? No caso, são dois elementos unidos por uma rótula, né? E para a gente determinar, então, o grau de peristaticidade desse elemento, a gente vai inicialmente ver, então, quantas reações de apoio a gente tem. Então, nesse primeiro apoio, a gente tem uma reação vertical e uma reação horizontal. Então, aqui eu tenho duas reações. Esse meu apoio aqui é um apoio de primeiro grau, então ele tem só uma reação vertical. Então, eu tenho mais uma reação. Esses outros dois apoios também produzem reação vertical, então tem mais um. 3, 4, 5, tá? Vocês vão ver que na aula de hoje a gente não vai estar considerando nenhuma ação externa. Então, para nós isso não vai fazer diferença agora. Então, o que a gente precisa saber identificar são as reações de apoio, independente de qualquer outra coisa, e a combinação que a gente vai ter de barras e nós. Então, para vigas, primeiro ponto, somar todas as reações que eu tenho. Depois, as equações da estática, que são 3, somatório de forças em x igual a 0, y igual a 0, momento igual a 0. E por que isso aí é fixo? Porque quando a gente vai lá calcular as reações de apoio, que a gente vai fazer o equilíbrio externo da nossa viga, são essas 3 equações que a gente tem disponível para estar utilizando aí a fim de buscar esses valores que são essas incógnitas que a gente tem aqui. Então a gente tem que considerar, porque sempre que a gente tem um número de equações menor do que o número de incógnitas, a gente não consegue determinar esse valor, né? Então, isso é um ponto importante da nossa determinação do grau. Depois o número de rótulas, pessoal, as rótulas são esses nós em que a gente não tem a transferência de momento, né? Então ela serve de apoio, de encaixe entre uma peça e outra, né? Um encaixe vertical, e ela então não está considerando que aqui ela tem a capacidade de absorver momento. Então o momento aqui na rótula é 0, tá? Então o número de rótulas para as vigas é basicamente a quantidade de rótula que está aparecendo no nosso elemento, tá? Então esse número aqui para nós seria 1, tá? Então se a gente estiver buscando aqui o grau de peristaticidade, eu vou ter a quantidade de reações menos as equações, então 3 menos 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 3 menos 1, vou botar assim, 2. Tá certo? Ah, não, peraí. Tá certo. Achei que eu tinha botado aqui errado. Claro, mais, menos, fora. Agora foi 4. 1. Tá? Então eu vou estar reduzindo ali na parte externa. Eu achei que eu tinha deixado sem o parênteses, ficou 2 menos. Eu vou somar então os dois aqui e reduzir fora do parênteses. Então esse grau aqui, claro, é positivo. Então essa estrutura é hiperestática e ela tem 1 grau de peristaticidade. Tá? Por enquanto é o que a gente está buscando, tá? Então essa respostinha aqui. Depois, claro, a gente vai ter maneiras diferentes de calcular de acordo com a quantidade desses graus e se eles são externos ou se eles são internos, tá? Mano, Oi. Essa redução aí seria aquele método da flexibilidade?
Ainda não. Aqui é só para determinar quantos graus tem o elemento. Tá, não, tranquilo. Os métodos que a gente vai estar fazendo depois, daí é outro roteirinho. Por enquanto, no início a gente só quer determinar dentro do elemento hiperestático, né, quantos graus ela tem. Bom, então, claro que quando a gente calcula esses elementos em hiperestática, se vocês devem lembrar, a gente teria aqui um apoio a menos, né? Que seria o que ia estar reduzindo o meu grau de 1 para 0. Então, se eu não tivesse esse apoio aqui, se esse apoio não existisse, a gente teria aqui, ó, um elemento isostático com essa rótula, né? Ela ia ter uma rótula remove 1 grau e aqui aumenta 1 grau. Então, ela ficaria isostática. A gente teria aqui, em vez de 5, teria um 4. E a gente conseguiria ter um elemento aqui sem ter um desses apoios, certo? Belezinha. Deixa eu ver se temos mais algum exemplo aqui de viga. Se não estão conseguindo enxergar por aí, página 25. O que a gente tem, então? Um apoio de segundo grau, um apoio de primeiro grau e mais um apoio de primeiro grau. Então, aqui seria um ABC. A gente não tem rótula, né? Mas a gente tem 3 apoios. Então, esse apoio de segundo grau tem 2 reações, seria uma vertical e uma horizontal. O B, reação vertical, e o C, reação vertical. Então, o nosso R, 2 mais 1 mais 1, certo? Essa é a quantidade de incógnitas que eu tenho para determinar os meus apoios. Tá? As equações de equilíbrio vão ser 3. E o número de rótulas agora, nesse meu exemplo aqui, é 0, né? Então, eu não tenho nenhum nó que eu tenha considerado aqui articulado. Então, todos esses nós são nós dos apoios ali. Então, com isso, eu vou considerar 4 menos somatória de 3 mais 0. Certo? Novamente. Alguém falou comigo? E travou a tela, não sei se foi só pra mim. Travou tudo aqui também, professor. Vou dar um momento aqui, então. Aqui travou. também. Meu Deus. Deixa eu fechar e abrir. Essas e outras eu quero ver. A mesa digitalizadora me facilita. Destravou aí ou continua parado?
Tá aparecendo normal agora. Se tu se mexer, que eu vou saber. Tá. É. Bom. Trabalho de novo. Pra mim tá travado. É, tá bem lento. Tá mexendo A no campo. internet não tá me ajudando. Aqui. Aqui tá bem travado também. Congelado, na verdade. Fechar e abrir de novo aqui. Vai que melhora. A internet às vezes não tão complicadas que é melhor usar 3G. Vamos ver. E aí, alguma notícia boa? Por aqui tá travado ainda. Parece um Robocop. Aqui tá travado também, professor, não dá pra ver nada. Tá lenta. Tá muito devagar. Olha que a internet teoricamente está funcionando. Pra mim tá bom aqui. Bom, mas vocês estão escutando pelo menos normal? Sim, o áudio tá bom. O áudio tá normal. Se funciona e para. Acho que tá generalizado o nosso problema. Tá, deixa eu só explicar aqui então, enquanto está travado. Aqui então a gente fez um outro exemplo de viga sem rótula, tá? Então assim, de modo geral, os elementos de viga, a gente espera que eles tenham 3 apoios, né, para ser considerado isostático. Então sempre que a gente tiver um total 3 apoios, eu digo reações de apoio. Então sempre que a gente tiver mais do que 3 reações de apoio, a gente vai ver pela fórmula, né? Então a gente tem 3 equações disponíveis aqui da estática. Então sempre que a gente tiver mais de 3 reações de apoio, sem Tá ter travando rótulo, um monte aqui, professor. Professor, eu não tô conseguindo entender nada do que a senhora tá falando. Não dá pra ouvir nada que não chega aqui, chega tudo falhado. tá, E eu o vou quadro tentar fica todo embaçado. resetar a internet, eu acho. Peraí. E o professor? Oi. Não, eu até entendo que de repente a questão de hoje em dia a gente olhar ali, realmente a gente aprende mais porque não consegue associar o que tu fala com a matéria. Mas eu não sei se de repente, no momento que você ainda está tão ruim assim, é deixar só pelo jeito mesmo ali, a gente vai tentando aprender. Porque o Acho que vai vídeo ser. e o áudio complica bastante. Deixa eu tentar abrir aqui. Agora vocês apagam o meu áudio, pelo menos. Sim, o áudio tá bom. Pra mim, pelo menos, o áudio tá bom. O áudio é perfeito, mas quando junta os dois, no início é tranquilo, aí vai começando a trancar. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Deixa eu abrir. Tá, vê aí. Se tu não salva. Ficou tudo escuro, professora. Se a senhora quiser, isso, aí agora melhorou. Vai. Eu abri o PDF agora. Vou tentar salvar aí.
PDF dá pra enxergar? Tá funcionando? Tá tranquilo. A gente vai tentar seguir por aqui, então. Ahn, bom, eu já estava com esses exemplos aqui com receio que isso acontecesse. Aqui a gente estava fazendo aqui, então, pessoal. Esse exemplo 2, 1.17, tá? Isso aqui é a página 25. Então, como eu estava dizendo, se vocês forem perceber pela nossa fórmula do grau de elastaticidade, a gente sempre tem 3 equações de equilíbrio disponíveis. Sempre que a gente tiver um somatório de reações maior do que 3, sem a presença de rótulo, a gente vai ter, então, um elemento hiperestático. Então, não necessariamente preciso ter 3 apoios. Se eu tiver apoios só com um grau de reações maior do que 3, vai estar tendo uma viga hiperestática. Então, por exemplo, se esse meu apoio aqui fosse um apoio de segundo grau, e essa minha subisse mais para a direita, né? Se ela acabasse aqui, a gente teria duas reações e duas aqui. Então, com 2 apoios, esse meu elemento ele se torna um elemento hiperestático, porque eu vou ter 4 incógnitas, né, para resolver, com a disponibilidade de 3 equações só. Belezinha. Acho que não tem muita encrenca para as vigas, que dando o olho a gente já consegue ficar que é hiperestático. Então, realmente, a gente determinar isso aí, o grau, né? Na parte de pórticos, aqui tem as fórmulas. No material que eu deixo de exercício para vocês, eu vou colocar um resumo, tá, pessoal, dessas fórmulas mais fácil para vocês Ah, fazerem. professor, aqui no meu tá trancando muito. Professora, não tô conseguindo Não, também não acompanhar. tá dando, não tá dando. Não tá rolando hoje. Aqui a tela ela se distorceu toda. Eu vou reiniciar a internet. Pra mim a tela trancou também, ficou trancando. Vamos tentar reiniciar. Peraí. Vou parar a gravação. Que horror. Deixa eu ver se foi. Tá. Ai, Deus. Agora estamos gravando. Bom, eu vou colocar isso aí no Ava aqui para nós. E a gente conversa. Deixa eu ver, cadê?
Hein, ô, professora? Oi. Essa parte de determinar grau de hiperestaticidade a gente consegue simular no F2 também. Eu não sei se ele te dá o grau de peristaticidade, para falar a verdade. Pois é. Acho que não. Deixa eu ver. Essa parte é mais básica também, acho que é mais, provavelmente, mas depois na parte de cálculo deve ter como simular alguma coisa. Na parte de cálculo, ele vai te dar o resultado dos diagramas, as deformações. Tu vai conseguir ver se o teu exercício bateu os diagramas, entende? Se as tuas reações de apoio deram como esperado. O meio do caminho ali dos exercícios, eu não sei se ele vai te ajudar tanto. Algumas coisas sim, porque tu consegue simular algumas partes para ir fazendo o meio do caminho. Mas não o método inteiro. Sim, sim. Mas seria tão bom, professor, se você pudesse mostrar o F2 para nós e ir fazendo aí, mostrando assim como é que opera. Sim. Essa do F2 é uma boa. A gente pode fazer isso. Inclusive, para hoje não, para essa parte aqui ela não vai adiantar. Mas vamos fazer assim. Eu não estava gravando, né? Então, o que a gente estava falando aqui era sobre a sessão 1.2 e 1.3, tá? Vendo esses exercíciozinhos aqui resolvidos. Eu coloquei no AVA, pessoal, esse arquivo, que a gente precisa, então, estar formalizando aí uma atividade 1 até o final dessa semana. Na sessão... Peraí. Unidade 1, sessão 3. Tá na unidade 1, sessão 3. A gente pode fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês olharem isso aí, vocês tentem fazer esses exercícios, e daí a gente conversa sobre o F2. Eu mostro o F2 para vocês já, que daí quando a gente iniciar os primeiros métodos na semana que vem, se vocês quiserem, vocês já conseguem dar uma mexida no F2. Não que ele vai ajudar necessariamente agora, mas para calcular os elementos de modo geral, ele já vai estar ajudando. O que vocês acham? Beleza? Tá. Vou dar um tempo aí para vocês conseguirem baixar o material. E daí a gente fala sobre o F2. Tá na sessão 3. Sessão 3. E aqui embaixo tem as fórmulas, tá? Basicamente são exemplos que tem no livro que a gente vai estar calculando mais à frente. Qual é a página do livro dessa matéria mesmo? Deixa eu ver que página inicia. Inicia na página 20. E basicamente em diante ali até o final da sessão. Que ele repete também, né? A unidade 1.3 ela é
basicamente é a mesma ideia, né? A única diferença é que o nosso grau vai dar maior do que 1. Então, os exercícios que a gente estava fazendo, a resposta dava 1, né? E aqui a gente tem graus diferentes. Então, somando aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2, a gente tem 8 reações, por exemplo, né? 3 equações mais 1 dá rótulo, e a gente fica com grau 4. Então, essa aqui também é uma estrutura hiperestática. A diferença é que a gente tem muito mais incógnitas do que a gente teria caso desse o grau 1 de hiperestática. Tá? Então, para nós, por enquanto, não vai fazer diferença qual é o valor que vai estar dando. A gente só quer conseguir determinar qual é o grau. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, nessa paginazinha. São 8h20. Até as 9 vocês conseguem resolver isso aí, né? Daí a gente pode mexer no FTool. Eu dou umas dicas para vocês de como mexer. Se já quiserem baixar o FTool, sugiro que baixem. Daí vocês conseguem reproduzir. Se vocês só ficarem me olhando mostrar as ferramentas ali, vocês não vão conseguir absorver muito bem, porque vai esquecer. Na B é uma rótula ali, né? Não te entendi. Na letra B ali é uma rótula do desenho? Deixa eu ver aqui. Letra D. Não, isso é um nó fechado. A rótula é o nó abertinho, tipo esse aqui da treliça. Ah, tá, não. Tranquilo então. Beleza. Aqui tem uma rótula no pórtico, ó, aqui no L. Ele fica abertinho assim, ó.
No caso, nós vamos trabalhar com vigas, pórticos e treliças, mas existem outros casos diferentes desse, professora? Tu diz de composição de estruturas? Isso. A gente tem as grelhas também, mas aí a gente vai ter as cargas dinâmicas que vão estar nos elementos de vigas, mas de modo geral a gente vai estar trabalhando com esses aí. Professor, Oi.
Pra gente diferenciar quando é viga, quando é pórtico e quando é treliça. Viga é quando é linha reta, pórtico é quando tem sentidos diferentes e treliça é quando tá fechadinho? Sim, É isso? é. Tá, ok. Aqui no caso, sim, as vigas são elementos lineares, né? Ela até Tá. poderia ser inclinada, mas Sim, uma composição maior é o pórtico. As treliças, no caso, elas têm os nós abertos. tá. Então a gente até pode ter algum pórtico fechado, mas ele é Entendi. treliça quando o nó é aberto. Tá, entendi. Professor, e as cargas vão influenciar na nossa conta? Não. Ô, Amanda, Oi. naquela forma do pórtico ali, quando a gente tem ali, tem R, barras conectadas à rótula, menos um. Quando tiver rótula, tem que diminuir uma. Tu Não entendi diz. aquele menos. Não, quando tu não tem rótula, daí é zero. Quando tu tem uma rótula, daí tu vai pegar a quantidade de barras que tá ligando ela. Por exemplo, 2 barras. Aí tu vai ter 2 menos 1. Se tem 3 barras, tu vai ter 3 menos 1. Tá. Senão ele é zero. Professora, Oi. a senhora pode dar as respostas da A, da B e da C só para ver se eu estou fazendo certo? Só as respostas. Tá. A, B e C. Deixa eu ver aqui. O A é 1, o B é 1 também e o C é 2. Ok, obrigada. Beleza. Tens a resposta daí aí? Aí é 1.
Ô, Amanda, Oi. aquelas atividades do AVA ali, aquelas que a gente tem que fazer obrigatória daquela primeira parte, é só esse exercício aí de fiscal. Sim. Porque toda a primeira unidade é referente a isso, né? Toda unidade 1. Mas é bom que daí vocês vão ganhando pontinhos. Professor, qual que é a resposta da D? Deixa eu ver aqui. 3. D é 3. E da F? A F é 3. A letra D, qual que é a resposta, professor? É 3? Aham. E a E é 1? Sim. Ok.
Hein, professor? Oi. Aqui, o E maiúsculo na fórmula é o número de equações, né? O E é... Sim. Tá. Assim, para ter um número, para ter o E diferente de 3, no caso, que, no caso seria as equações em x, em y e o momento. Uhum. Para ter diferente, só tipo aquele caso que tu mostrou do... Aqui que ele poderia se deslocar numa certa direção, porque daí não teria reação em um dos sentidos. Não. As 3 equações é porque a gente está trabalhando num sistema de plano, né? Então eu tenho lá minha coordenada x, y, e o momento. Então, Tá. sempre que eu estiver trabalhando no plano, eu vou ter 3 equações. Para eu ter mais do que 3, só se eu estivesse falando de estruturas que seriam espaciais. Que daí a gente teria outros momentos e forças em outros sentidos. Então aqui ela vai ser sempre 3. Tá. Não, beleza. Era isso que eu não tava... Porque todas elas deu 3, mas eu não tava entendendo por que se teria alguma situação em que daria diferente. Mas aí para dar diferente só considerando em mais de uma dimensão daí. Exato. Porque elas são, na verdade... Esse 3 é referente, assim... o que eu tenho disponível para utilizar. Pensa assim, eu tenho incógnitas, né? Que são as minhas reações ali, eu não sei a força. E daí, para eu tentar descobrir, eu vou estar fazendo, por exemplo, somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0 e o de momentos. Então, são as equações que eu tenho disponível. Então, quando a gente está trabalhando no plano, vão ser essas 3. Se a gente estivesse trabalhando no espacial, ali a gente poderia ter mais. Tá. Não, beleza. Valeu. Professora. Oi. Professora. Tem como dar as outras respostas só para não conferir se estão certas? Qual? Todas. Aí tu tá querendo demais. Eu tenho que esperar as pessoas me entregarem o trabalho. Tá, vou esperar então. Tá bem. Eu vou botar lá as respostas no domingo. Tá. Pessoal que quiser ir baixando o F2 aí, pra gente dar uma brincadinha. E o pessoal que já conhece, daí pode ficar dispensado. Mas se quiser relembrar também não tem problema. Tu vai querer que a gente envie essas respostas para você? Aham. Professora? Oi. O F2, no caso, eu boto ele para baixar, só que eu consigo só 32 bits. E o meu computador é 64. Tem um esqueminha que dá para fazer? Ele tem 64 bits. Tu consegue baixar 64? Porque eu o vou meu... dar uma olhadinha no site de novo aqui para ver.
O meu é 64. Ou tu consegue mesmo no de 32. Não sei, deixa eu ver aqui. Porque o meu é. O meu é 64 e eu uso aqui. Ele não funcionou aí? Tu baixou e não funcionou? Ele tem que baixar o de 64 bits e instalar, que dá certo no computador dele. Show. Tu vai passar mais alguma matéria, ô professor? A gente vai dar uma brincadinha no F2. Mas. Tá, não. Então eu vou abandonar, porque eu tô aguardando um teste de PCR, ver se eu positivei ou não. Então eu vou ficar quieto, então. Vou desligar aqui. Agora eu te mando esse trabalho aí com as respostas. Tá, beleza. Vou abrir aqui o F2 aí, pessoal. Quem já conhece, fica à vontade aí para se liberar mais cedo. Professor, eu trabalho, eu posso tirar uma foto e enviar pelo e-mail no meu caderno? Pode ser? Se der para enxergar, sim. Tá, valeu. Vou trocar a aba aqui. Vamos ver. Feito. Conseguiram baixar aí, pessoal? Precisa de mais um momento. Professor, a G deu 4? G 3. Por que 4? 3. Hã? Ela não tem rótulo, é 3. 3, né? Tá certo.
A pessoa tem que mandar tudo no seu e-mail hoje, até a O. Isso? Até sábado. Tem tempinho ainda. Não, já vou mandar tudo hoje, pessoal. Beleza, melhor. Já fico livre. A hora que for mexer no F2, eu já baixei aqui, professor. A hora que for mexer aí, só falar, já tô pronto aqui. Buenas, tô esperando vocês aí. Vamos lá, Já então. tô na G aqui. Hã? Já tô na G. Tô indo pra próxima aqui. Vocês querem que eu espere mais um pouquinho ou já vamos? Por mim, esperava. Professora. O pessoal que sabe aí. E aí? Vamos dar mais uns minutinhos aí, então. Professor H deu 3. Deu 4. 4, né? Tá, galerinha, vou começar a explicar aqui o negócio do F2. Senão a gente não vai ter tempo. Bom,
O F2 ele é um software gratuito, tá? E ele nos auxilia em várias coisas relacionadas tanto à distribuição de esforços quanto deformações nas nossas peças. Então, ele é legalzinho pra gente quando a gente está estudando essas disciplinas, porque a representação dele é basicamente a maneira que a gente estuda. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com apoios, né, que vão ter vínculos relativos ao um grau de liberdade. A gente vai estar trabalhando com barras e ações, né? Então, ele é um software que ele vai ter uma entrada de dados igual aos exercícios que a gente está fazendo aqui dentro da faculdade. Então, ele ajuda bastante nesse quesito. Então, assim, ó, ele tem aqui algumas divisões, se vocês estiverem olhando aí a telinha que eu estou compartilhando. Aqui embaixo ele tem algumas opções só de visualização da tela. Tá? A gente consegue, essa área branca aqui é como se fosse um AutoCAD, né? A gente consegue caminhar por aqui. E aqui a gente tem algumas ferramentas de clique, né? Então aqui a gente coloca a entrada de barras e nós, tá? Logo acima a gente tem propriedade dos materiais, apoios, tá? Aí aqui vinculação de rótulas, a gente consegue deixar ela rotulado, o nó rotulado ou não. Aqui com relação às peças rígidas, que a gente não vai estar estudando isso aqui. Depois ações, tá? Então aqui são todas ações. E à direita a gente vai ter a visualização das saídas, né? Saídas de dados. E nessa coluna lateral vão estar sempre, conforme a gente clica aqui, né? A gente preenche os dados aqui do ladinho. Então essa coluna vai estar variando conforme a ferramenta que a gente está utilizando. Então vou lançar aqui uns exemplos para vocês conseguirem ir mexendo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para montar a estrutura é delimitar os nós, tá? Eu gosto de lançar os nós com esse tecladinho, porque senão a gente perde precisão. Se eu quiser simplesmente pegar e lançar um nó, eu poderia clicar no nó e clicar no meio da tela, né? Eu poderia estar aqui soltando vários nós, tá? Só que eu perco um pouco de precisão, né? Porque eu não consigo alinhar isso de alguma maneira. Então eu vou deletar eles aqui, selecionando tudo. E eu vou clicar nesse teclado aqui inicialmente, tá? Então se eu clicar no teclado e depois eu clicar no nó, ele vai abrir para mim essa janelinha. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo aumentar o tamanho. Ele vai abrir essa janelinha para mim, onde ele me pede as coordenadas do nó. Então, como a gente trabalha em 2 dimensões, a gente tem x, y, né? Então a gente pode colocar aqui uma coordenada 00, que seria no início lá do meu plano cartesiano. Então eu vou dar um OK. E ele apareceu aqui para mim o nó. Ó, vou mexer na tela. Esse nó aqui está na coordenada 00. Tá vendo que aqui embaixo, ó, conforme eu caminho com o mouse, ele muda esses valores aqui de coordenada para mim, ó. Se eu botar aqui em cima desse nó, eu vou ter 00, tá? Eu vou colocar mais um nó aqui a 3 metros dele, tá? Que vai ser uma viga de um vão de 3 metros. Então, novamente com o tecladinho acionado aqui, vou colocar a minha coordenada x vai ser 3 e y vai ser 0, porque eu quero que ela fique na mesma altura do outro. Então, vou dar um OK. Ó, ele colocou ali um outro ponto. Vou dar um zoom. Ó. Ficou 2. Ficou 2. Ah, ratinho. Aí. Isso. Agora foi. Aí. Tranquilo aí, conseguiram botar um nó.
não precisa se apegar nos valores que eu estou colocando, vocês podem fazer diferente aí. Só é importante que vocês consigam achar para conseguir lançar depois, né? Depois que a gente colocou os nós, eu gosto de pegar aqui as barras sem o tecladinho, porque daí eu consigo clicar nos elementos, porque ele tem uma captura boa. Então eu clico aqui no elemento de barra, e daí ele fica selecionado aqui, eu vou clicar de um ponto até o outro e vou dar um Enter, tá? O que eu fiz então? Basicamente eu lancei uma barra de 3 metros de comprimento, tá? E agora, nessa barra aqui, eu posso colocar tanto ações quanto os apoios que eu quero. O que é importante a gente ter em mente? Sempre que a gente for colocar uma carga ou um apoio, eu tenho que ter um nó. Então, assim, se eu quero que essa viga tenha uma carga aqui no meio, uma carga pontual aqui no meio, eu preciso ter um nó aqui para colocar essa carga. Então, eu tenho que lançar um nozinho na distância de 1,5 metro, né, que seria metade de 3. Então eu vou lançar um aqui, 1,5 metro, só para poder colocar uma carga ali, certo? Se eu quisesse que os meus apoios não ficassem aqui nessas pontas, né, ficasse um apoio recuado, um balanço aqui, eu teria que colocar um nó aonde eu quisesse esse apoio, tá? Então sempre que a gente quer um apoio ou uma carga, a gente tem que lançar um nó. Mas eu vou colocar aqui nas pontas. Então vamos lançar os nossos apoios. Vou clicar aqui no ícone dos apoios, tá? Que é exatamente o mesmo ícone que a gente vê aí nos nossos exercícios. E ele vai mudar essa coluna lateral aqui. Então sempre que a gente clicar em itens aqui em cima, ó, observem que essa coluna lateral ela vai estar mudando. Tá? Qualquer coisa que eu clicar ela vai mudar. Então para mexer nos apoios eu tenho que estar com ele ativado. Tá? Então, assim, o que eu tenho aqui, pessoal? Que vai estar importando para nós agora, inicialmente. Eu tenho translações e eu tenho rotações, tá? A gente está trabalhando no plano, né? O F2 ele é de 2 dimensões. Então, eu tenho aqui, ó, 3 opções de restrição. Eu posso restringir a translação em X. Então, free seria livre e fix seria que ele está fixo, né? Então, se eu quero ter um nó que não está todo livre, esse aqui é um nó que ele está todo livre. Ó. Se eu quero fazer com que esse nó aqui seja um engaste, né, 3º grau, eu vou querer prender ele. Observem que eu selecionei o nó, né? Selecionei ele. Eu vou querer travar ele em X, travar ele em Y e travar ele a momentos. Só que vocês viram que não aconteceu nada ainda. Por quê? Porque eu preciso botar aqui para impor as condições que eu alterei. Então, a partir do momento em que eu clicar aqui, ele vai botar para mim a figurinha do engaste, tá? Então, isso aqui seria no caso do engaste, certo? Eu vou deixar esse aqui um apoio de 1º grau. Então, eu vou deixar ele fixo em Y e livre tanto em X quanto a rotação. Tá? Então, aí ele fica aqui para mim representado como um apoio de 1º grau, que é o apoio móvel. Ele tem somente uma restrição aqui de translação em Y. Agora aqui nessa outra ponta, vou selecionar esse nó e vou prender ele em X e Y. Então ele vai ser um apoio de 2º grau. Vou atribuir, né, esse botãozinho aqui. E daí ele vai ficar fixo, então, tanto em X e Y, e ele mostra para mim aqui essa imagem, tá? Tranquilo até aí? Basicamente seleciona o nó, ele vai ficar vermelho. Tu vai mudar aqui conforme tu quiser as propriedades e daí tu vai atribuir no botãozinho da direita, tá? Ele tem outras opções aqui de ângulo, de constante de mola, enfim, mas a gente não vai estar mexendo nessas coisas aí. Beleza. Agora eu vou colocar uma carga, então, tá? Aqui eu tenho ações de vários tipos, então cargas pontuais, momentos pontuais, cargas distribuídas
uniformemente, né, e as cargas que são lineares, né, então seriam as triangulares, distribuídas, que tem variação inicial e final. Vou colocar uma carga pontual de 10 kN, por exemplo. Quando a gente for criar uma carga, pessoal, a gente não pode simplesmente pegar e colocar um valor, eu tenho que criar uma nova carga. Então, vocês veem que aqui eu tenho uma aba de opções. Para eu colocar uma nova carga, eu tenho que inicialmente criar uma nova carga pontual. Então, eu vou chamar aqui, sei lá, carga pontual 10 kN. Um nome qualquer. Daí eu criei ela aqui, tá? Ela tá com tudo 0, porque eu acabei de criar. Então eu vou botar aqui menos 10 no FY, tá? Porque ela vai ser uma carga vertical, né? Com 10 kN de intensidade apontando para baixo. Para eu colocar essa carga dentro da minha estrutura, eu tenho que aplicá-la num nó. Então, se eu quero nesse nó central, eu tenho que selecionar ele, tá? Quando eu seleciono, vocês podem ver que muda as corzinhas ali, ó, que me dá a opção de remover e de inserir. Eu quero inserir, né? Então, vou apertar esse botãozinho da direita e vai aparecer ali para mim os 10 kN. Se eu quero colocar ele nesse outro nó aqui, eu vou atribuir de novo. Se eu usei essas duas cargas e eu quero mudar uma, eu teria que mudar todas, né? Porque eu coloquei a mesma carga. Se eu mudasse isso aqui para menos 9, todas elas iam mudar para menos 9. Isso que eu deixei aqui menos 10. Tá? Se eu quiser criar outra carga, horizontal ou vertical, enfim, eu tenho que pegar e ficar criando novas cargas aqui. Posso botar aqui, sei lá, carga pontual 5 kN. Dando um exemplo. Que vai ser a carga horizontal de 5. Então, da esquerda para a direita, que é a carga positiva, eu vou botar nesse nó aqui. Tá? E por aí vai. Aí vocês podem colocar o que a criatividade de vocês quiser. Bom, outras opções que a gente pode colocar aqui cotas. Então, isso ajuda aí vocês a enxergarem o exercício. Então, aqui tem uma barrinha de cotas ao lateral. Isso aqui para nós, então, pessoal, se a gente fosse olhar esse elemento, ele é uma viga isostática, certo? Por quê? Porque a gente tem 3 incógnitas, então aqui 1 grau e aqui 2 graus, né? Seriam 3 menos 3 equações, sem nenhuma rótula, né? Então, isso aqui seria com grau de peristaticidade 0. Então, seria uma viga isostática. A partir do momento em que eu trocasse, por exemplo, esse nó aqui para um nó fixo em x e y, tá? Então, isso aqui já seria uma viga hiperestática, né? Bom, o que acontece? Para vocês conseguirem ver resultados disso, a gente tem que colocar algumas informações que o sistema exige da gente. Essas duas informações são referentes aos materiais, tá? E às dimensões das peças, tá? Por que isso acontece? O sistema ele precisa poder calcular alguns parâmetros de inércia, rigidez, enfim, para conseguir fazer alguns dos diagramas que ele tem, principalmente de deformações. Então, essas duas abinhas aqui, ó, sempre que vocês forem finalizar o exercício, ele vai travar vocês, tá? Então, vocês precisam aqui criar um material, tá? Eu vou botar aqui um novo material. Vou selecionar aqui de aço, tá? Então, chamar de material 1. E aqui ele já carrega para mim as propriedades do aço, né? Então, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, aqui a questão de deformação, tá? O coeficiente térmico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir esse material às minhas barras, tá? O apoio, pessoal, ele não tem um material. As barras são os elementos que a gente está calculando. Então, esses elementos, eles precisam de propriedades geométricas para o sistema funcionar, tá? Então, vou selecionar tudo aqui na minha telinha e vou atribuir esse material para essas barras.
tá? Beleza. Então essas barras aqui agora, ó, elas são de aço, tá? A gente considerou isso aí. Outra coisa que ele vai estar pedindo são as dimensões do material. Então eu vou criar aqui uma nova dimensão. Eu vou dizer que é retangular aqui, só para facilitar, porque a gente não vai estar usando agora. E vou colocar aqui de 500 por 500, tá? Então, seria... Isso foi um exagero, né? Mas tudo bem, vou botar uma coisa menor aqui. Não vai fazer diferença para nós agora, para fazer esse exemplinho, tá? Então aqui eu atribuí esses materiais. A partir disso ele consegue fazer os diagramas, que seriam os diagramas de esforços internos, que seria diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento flutuante. Claro que quando a gente estiver utilizando aqui as dimensões do material, a gente consegue colocar esses valores aqui tal qual o material que a gente está usando. Então, se eu clicar aqui, ó, esses três queridos aqui, que seria força normal, força cortante e momento flutor, eu consigo ver os meus diagramas. Tá? Então, se eu colocar aqui, ele vai me pedir para salvar. Então, tá aqui, ó. Sei lá, aula 2, 24/8. Salvar na minha área de trabalho. Tá? Aqui então eu consigo ver meus diagramas. Deixa eu só tirar isso aqui que está no meio do caminho. Vou botar mais embaixo. Então aqui, ó, eu consigo ver diagramas, tá? Então, no caso, a gente tem uma carga de 10 kN aqui no meio, né? E a gente fica aqui, então, com esses nossos diagramas. Então, diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante, diagrama de momento flutor. Então, aqui vocês conseguem ver como é que estão saindo esses diagramas. Outra coisa interessante é que a gente consegue ver exatamente em cada ponto da barra qual é a intensidade que está no diagrama, tá? Então aqui, por exemplo, é o máximo, né, 7,5, mas a gente consegue ver em cada ponto quanto é que tá. Claro, aqui eu estou clicando em cima da barra, né? Mas vocês conseguem ler essa mensagem em vermelho. E aqui diz, momento flutor no local, posição x igual a 84 centímetros, né? Então saindo desse nó e caminhando 84 centímetros, da barra que tem comprimento 1,5 m. Então, esse nó inicial é 0, esse nó final é 1,5 m. Então, a 84 centímetros saindo daqui, o meu momento flutor tem o valor de 4,2 kN/m. Tá? Se eu for clicando, ó, agora tem na posição 1,24, tem 6,2. Se eu clicar passando o nó, olha o que vai acontecer. Na posição 0,20, ó, diminuiu a posição em x. Por quê? Porque agora o 0 é nesse nó aqui, né? Porque ele está tratando só dessa segunda barra. Vejam que só ela está pintada de vermelho. E o valor é 6,5. Então aqui vocês conseguem estar determinando os esforços internos em qualquer ponto. Dei um ESC, tá? Vocês podem então estar botando outras cargas. Vou colocar aqui uma carga distribuída, botei um nome para ela. Posso colocar só num trecho se eu quiser. Então, menos 5 kN por metro. E eu posso ir adicionando as cargas e fazendo aqui os diagramas, né? Então, a gente consegue ver as diferenças aqui conforme vai mudando. Então, qual é a vantagem aí da ferramenta? Vocês conseguem fazer os exercícios e ver se vocês estão acertando. Outra coisa que é muito interessante, vocês podem ver aqui nas ferramentas, para colocar alguns resultados. Então, por exemplo, colocar as reações de apoio, né? Então aqui tem as cargas, ele está com as cargas ativadas e cadê a reação de apoio? Aqui, ó, reações de apoio
Ó. E daí tem várias propriedades que vocês podem ir ativando aqui. Então, colocar os sinais. E aqui nas opções, vocês ainda podem mudar as unidades, caso vocês queiram colocar mais casas após a vírgula, ou caso vocês queiram trabalhar com outro sistema de unidades, ou não necessariamente o sistema inteiro diferente, mas caso vocês queiram mudar a unidade de alguma coisa só, vocês têm a opção aqui, ó. A gente está usando só o Newton, né, que seria com 1000 a menos, ou tonelada-força, que é bem comum de ser utilizado também. Eu gosto bastante de trabalhar com tonelada-força, na verdade, eu nunca trabalho com quilonewton, só nas aulas mesmo. Então aqui é bem interessante, que vocês conseguem mexer em todas as unidades. E aqui vocês conseguem criar, então, tanto treliças, né, quanto pórticos, quanto vigas, com a inclinação que vocês quiserem e tudo mais. E ele vai estar conseguindo aí calcular para vocês esses diagramas. Então é uma maneira que vocês têm de garantir que vocês estão acertando os métodos aí, vendo se os valores estão batendo junto com o que vocês esperam. Conseguiram fazer alguma coisa aí? Ou só deu tempo de olhar? Consegui fazer. Só que tem que treinar agora, né, pessoal? Se não esquece. Mas é bem facinho, assim. Alguma dúvida, pessoal, do material aí, ou do F2? Não, tranquilo, tem que treinar agora, né, pessoal? Aí fica a critério aí de vocês. É uma ferramenta bem legal. Pode ajudar bastante. Diga. Alguém levantou a mão aí. Bom, pessoal. Fico aí à disposição para vocês. Aguardo que vocês me enviem aí a listinha. Tá bem tranquilo. Até sábado, domingo mais ou menos. Até sábado, se não me engano. E é isso aí. Estão liberados, não tem nenhuma dúvida. E daí nos encontramos na semana seguinte. Boa noite, professor. As respostas deles tu vai divulgar depois, né? Isso. Eu boto ali no... Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tá tranquilo, então. Eu já concluí eles aqui, só não cheguei a conferir todas ali, aquelas que o pessoal pediu, até bater nas respostas, só as últimas que faltaram. Beleza. Vai então, boa noite, tchau, tchau.